vocês? Então, cada uma que está aqui, seja muito bem-vindo. Temos muitas novidades no mundo da inteligência artificial, tá? A Sandrine, quero muito te ver no 5K da Biomed. Ô, Sandrine, que é isso, Sandrine? Dessa vez eu não vou, mas por uma boa causa, viu, Sandrine? Que na sexta a gente viaja aí. Dessa vez eu não vou. Ai, que legal que você vai estar lá. A Simone está aqui, ó. A Simone vai nos três. Na sexta-feira a gente vai para Mendoza, na Argentina, vou tirar uma semaninha de folga, né? Que mereço depois desse ano. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui compartilhando meu conhecimento com vocês. É um prazer e uma honra. Eu fico muito feliz em a gente ter mais de 400. Olha aí, eu recebo mais de 40 professores ao vivo. Tá? E hoje a gente vai falar das novidades. Vocês têm visto que a gente está numa crescente de atualização das ferramentas de inteligência artificial. E eu não estou falando nem de novas ferramentas IA, eu estou falando de atualização das que nós já temos. ChatGPT, que em agosto lançou a versão, agosto, setembro ele lançou a versão 5.0, agora a gente já tem a versão 5.1. Deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhando com vocês. Nós já temos a versão 5.1. Os nossos cientistas de inteligência artificial já sabem de todas as atualizações, já na quinta-feira. A atualização aconteceu quarta-feira, no final do dia. E na quinta-feira eu já entreguei todas as atualizações para os nossos cientistas IA no nosso programa de formação. Então, agora, o GPT na versão 5.1, ele está mais inteligente, ainda mais inteligente e mais conversacional. Eu brinquei, entre aspas, né, que ele está mais papudo, né? E eu já quero falar algo aqui para vocês, que vocês sabem que eu não guardo as coisas, eu vou falar só no final. Não, eu não sou dessas, vocês sabem disso. Pessoal, agora, a versão pensamento avançado do ChatGPT 5.1 cita referência com primor que vocês não imaginam, tá? Muito bom mesmo. E eu estou falando isso porque nós estamos com o Diário do Livro em ação, né? Eu estou escrevendo um livro, que esse livro, inclusive, vai ser enviado para a editora no dia 4/12, e muitos de vocês estão lá no grupo, eu estou compartilhando, e eu consegui acelerar ainda mais a minha produtividade usando a versão de pensamento avançado, tá? Essa semana eu termino 5 capítulos, eu já escrevi o 1, o 2 e o 3, então faltam só mais 2 que eu vou terminar. E aí, depois é só fazer o processo de revisão, de leitura e revisão. E essa nova versão realmente, assim, acelerou absurdamente. Por quê? As referências que ele está citando são excelentes, tá? Excelentes. Prof. Marlete, seja bem-vinda, nossa cientista de IA, também chegando por aqui. Então, vejam, pessoal, o que eu quero que vocês tomem consciência aqui, que vocês precisam estar sempre 100% atualizados, tá? Então, GPT 5.1, mais inteligente, o modelo que está realmente melhor, mais evoluído, tá? E vocês vão ser, com certeza, os primeiros a utilizarem nas vossas instituições, nos ambientes que vocês circulam, porque a maioria das pessoas não estão utilizando. Inclusive, se vocês acessarem o GPT de vocês vão perceber que, para a maioria das pessoas, nem aparece lá em cima na versão, tá? Por quê? Porque a gente precisa clicar no link, tá? Clicar nesse link de teste. Inclusive, eu vou mandar para vocês o link aqui e também vou deixar depois na legenda esse link. Então, vocês têm que clicar no link de teste. Vejam que eu já deixei padronizado o pensamento avançado, tá? Então, eu vou deixar vocês acessarem o link. Vocês vão ver aqui, ó. Vai abrir esta página aqui e você vai clicar aqui em Try GPT. Tá? Você vai clicar aqui, ele vai abrir o teu chat GPT se você já estiver logado, tá? Então, eu vou dar um time para vocês fazerem isso.
2 minutinhos. E aí vocês conseguem acessar a nova versão. Ó, o da Sandrine já apareceu automático. Muito bem. A Nelide Pomerode também está aqui. Seja bem-vinda. Muito bem. Quando vocês acessam, então, aqui a nova versão, a versão do GPT 5.1, vocês vão ver que ela tem aqui 3 versões, tá? Tem a versão aqui, como se fosse uma automática, ela faz reconhecimento automático, a versão instantâneo e o modelo de pensamento avançado, que é o que eu estou deixando 100% ativo aqui no meu chat GPT, tá? Essa versão aqui, pessoal, realmente ela cita referências, tá? Eu vou construir aqui com vocês, ó, eu vou construir um prompt, tá? Usando o Prompt Lab. Tá? Eu vou colocar aqui, usando o Prompt Lab, que é um agente que nós temos que faz os prompts. Inclusive, pessoal, eu tô com uma série de textos lá no LinkedIn e essa é uma discussão muito grande que eu tenho discutido, né? Especialmente com as gestões universitárias. Não tem mais como, tá, um professor avaliar os trabalhos como os professores estavam avaliando. Não dá, não tem como. Infelizmente, é a mesma coisa, os professores estão fingindo que estão no novo mundo, mas acabam corrigindo os trabalhos exatamente da mesma forma como corrigiam alguns tempos atrás. Isso por quê? Porque os professores não dominam engenharia de prompt, tá? E há também as outras ferramentas para discutir e fazer correções diferentes, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Responda as seguintes perguntas. Então, eu vou ter que responder, né? Formação de professores. Qual contexto eu quero esse prompt? Falar sobre o uso de IA na educação. Qual é o principal objetivo? É promover discussões. O que exatamente eu quero elaborar? Um artigo com dados e citações. Que tipo de produção eu quero que gere? Uma linguagem mais acessível. Desejo incluir? Quero referências. Então, eu respondi aqui as perguntas, veja que não preciso fazer muitas coisas, e aqui ele vai criar o prompt para mim, tá? Então, eu vou pegar esse prompt aqui, tá? Vou só copiar, vou aqui no novo chat, vou deixar o modelo pensamento avançado, tá? E aqui eu vou só fazer alguns ajustes. Eu vou ler agora o prompt, né? Aqui ele traz toda a parte, então, inicial do meu roteiro, da minha persona, tá? Escreva um texto que traga dados atuais, referências confiáveis, exemplos que mostram que pode ser aplicado na formação docente nas práticas. O artigo deve estimular o pensamento crítico, destacar riscos, mencionar, provocar os leitores, tá? Eu vou reforçar aqui como uma camada de complexidade, tá? Para ele citar as referências mais atuais com links, tá? No modelo pensamento avançado, vocês vão ver que ele vai ficar pensando, e aí depois ele vai entregar para nós o texto completo, tá? Aqui, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, já está vindo muitas perguntas aqui. Cristiano perguntou, o Prompt Lab é só para mentorados? Neste momento, sim, Cristiano, é só para os cientistas de IA. Eu já abri o Prompt Lab em alguns momentos aqui na comunidade, mas nesse momento ele é de uso exclusivo para os nossos alunos, tá?
A Aline colocou, bom dia, não apareceu essa opção Thinking aqui. Tem a opção de fazer upgrade. Aline, boa, tá? Essa versão está disponível, tá? Na versão já Go, que é $4, tá? Aline, sendo bem sincera, $4 dá 20 e poucos reais. Não tem mais por que não investir no GPT, tá? Não faz mais sentido não investir. Gente, vocês ganham muita produtividade, muita produtividade. Inclusive, se vocês querem saber qual está sendo o custo da inação de vocês, tá? Qual está sendo o custo? A Lise vai colocar o WhatsApp dela aqui. E aí vocês vão mandar um oi para ela e agendar. Opa, peraí, só um pouquinho. Tá? E aí vocês vão agendar com a Lise para ela fazer um diagnóstico para vocês das ações que vocês estão realizando e o quanto isso custa financeiramente para vocês, tá? Lise, coloca o teu link aqui, vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena. Ó, a Gislaine é a mesma coisa, muito provavelmente porque vocês estão usando a versão gratuita, tá? Ó, a Aline está usando o Go já. Era para estar aparecendo, Aline, porque ele está disponível na versão Go já. Pelo menos é o que diz no site, tá? Que ele está disponível na versão Go. Mas ele abre pelo menos o 5.1. Só me respondam aqui. A Gislaine já colocou que ele abre a versão 5.1. Tá? Deve ser só algum, porque, pessoal, ele foi lançado quarta-feira, então deve ser só alguma questão de implementação para todo mundo, tá? Como, por exemplo, agora o ChatGPT, agora, em alguns países do mundo, ele está permitindo fazer interação entre usuários, tá? E em alguns países, a Austrália já liberou e tal, não está no Brasil ainda. Então, eles demoram, às vezes, para liberar, às vezes é algum delay, tá? Ó, ele abre, mas não deixa abrir as opções. Aline, daqui a pouco no teu, talvez, ele vai, se você digitar, ative a versão Thinking, ele vai ativar, ou ele vai fazer isso de forma automática, como acontece com o modo lousa. O modo lousa, não sei porquê, para algumas pessoas aparece, para outras tem que digitar, ative o modo lousa. Então, pode ser algum... Ó, a Aline colocou, eu saí, entrou novamente e deu certo, tá? A Sandrine colocou aqui, então pode ser que dê, tá? Pessoal, muito bem, vamos continuar aqui, ó. Então, ele trouxe aqui, ó, a IA na educação, ele fez todo um contexto aqui, tá? Toda a escrita dele aqui, tá escrevendo ainda, tá? Tá fazendo toda a escrita aqui. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui um outro texto que eu já fiz. Deixa eu ver se é esse. Não. Eu vou demorar muito tempo aqui para finalizar o texto para vocês. Ó, pessoal, então aqui, o comando que eu dei, tá? Ele escreveu todo o texto. Estão vendo que ele citou todas as referências? Olha aqui, ó. E todas referências importantíssimas, tá? Porque eu disse, inclusive, aqui, né, que era para ser esse tipo de referência. Você, inclusive, pode citar que tipo de referência ele vai dizer para você, tá? Aqui eu também, ó, alguns jornais. Deixa eu ver, ó, isso aqui. E se você clica, ele leva... Como é um texto generalista, né? Eu pedi só para ele fazer um texto para o LinkedIn, eu nem falei que era um texto científico, mas para texto científico, pessoal, ele cita as referências também. Ó, eu vou clicar aqui no link, ele já me direciona
para o texto, tá? Isso aqui a inteligência artificial não fazia antes, tá? Não fazia. E aqui, ó, tem todas as referências que ele utilizou. E você pode simplesmente clicar em cada uma delas. E agora é confiável. Mas ele só acontece na versão 5.1 no modelo de pensamento avançado. Tá? Ó, se eu clicar aqui, clico aqui, ele já traz a referência. Claro que a maioria das referências que ele vai trazer são referências em inglês, porque a base de busca dele é inglês. Claro que aqui você pode deixar, inclusive, que você quer que sejam referências em português, o estilo da referência, você pode colocar a base de busca, que ele vai buscar na base de busca. Pessoal, assim, ó, saber usar a inteligência artificial faz toda a diferença. Nós estamos aqui com mais de 60 pessoas ao vivo. Uau, que incrível, tá? Então, esse é o principal tópico que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Vou fazer diferente agora. Vou voltar lá no Prompt Lab, vou pedir para ele fazer um texto científico. Preciso fazer um texto científico sobre o uso ético de IA na educação. Pessoal, vou só lembrar vocês aqui, tá? Eu estou fazendo simulações com vocês, tá? Eu jamais usaria um texto desse sem verificar, sem fazer indicações de ajustes e melhorias, tá? Vou dar um exemplo, na escrita do livro, dos capítulos. O capítulo 2 é um capítulo que eu falo sobre as gerações. É um capítulo que eu adicionei referências e ele me deu outras referências também, que foram referências muito boas, que eu não tinha acessado, inclusive. Eu peguei a transcrição de uma aula minha sobre gerações, tá? Então, ele fica a minha cara, e é isso que eu prego, tá? Tem que verificar. Usar a inteligência artificial é um processo de cocriação. Não é eu coloco lá e deixa ela rodar e eu tomo isso como verdade, até porque, tá, vocês podem ter um problema gravíssimo, porque se tiver qualquer problema ali, você não identificou, você não consegue defender aquilo, tá, e o problema vai ser você mesmo, né? E aí a gente enfrenta uma questão ética gravíssima nisso tudo. Aqui eu vou responder novamente todos os critérios, tá? Ó, vou colocar que é um artigo para um congresso. Uma reflexão crítica. Ele vai criar aqui o prompt para mim. Vocês viram que eu adicionei uma camada de complexidade ali, dizendo para ele usar os mais altos rigores de escrita acadêmica. Ele criou o prompt aqui, tá? Eu venho aqui no GPT Think, colo aqui, e ele vai fazer o processo de escrita para mim. Vou contar para vocês uma estratégia que eu tenho usado na escrita do meu livro. Como eu criei todo o blueprint lá com os sinapses literárias, eu pego toda a estrutura base que ele deu do esqueleto do meu capítulo, a partir daquilo eu peço para criar um prompt, e a partir disso eu vou para a escrita do capítulo com as referências base para escrever cada um dos capítulos, tá? Então aqui, pessoal, o que eu quero que vocês gerem consciência? De que aprender a usar a inteligência artificial faz toda a diferença. Toda a diferença, tá? Toda a diferença, tá? Eu recebi propaganda, inclusive, agora que eu estou nessa função do diário do livro, né? De profissionais, assim, que estão publicando 10 livros por ano e conseguindo ter muito faturamento com a venda desses livros na internet, tá? E é isso que eu quero levar para vocês, pessoal, de certa forma também. Que vocês, nós,
quando profissionais da educação, com mestrado, doutorado, a gente fica enchendo aquele lápis, enchendo de ego aquele lápis para dizer que tem um monte de artigo publicado e aquilo não te dá nada. Nada. Aquilo é só... Hoje eu tenho... Pessoal, hoje, depois de ter feito mestrado, doutorado, de ter vivido nesse mundo, tá? Vivido nesse mundo por muitos anos, eu tenho certeza absoluta que o Lattes é muito mais sobre o meu ego, é sobre o ego, do que sobre outras coisas, tá? É para mim dizer que eu tenho, tá, mas o que é você ter 20, 30, 40, 50 artigos? Se você não tem uma qualidade de vida boa, porque você está preso a ficar publicando um monte de artigo, e aquilo não te devolve em questões financeiras, e qualidade de vida, pessoal, me desculpe, mas tem uma relação íntima com finanças, porque quanto melhor você está financeiramente, melhor vai ser a tua qualidade de vida, tá? Então, isso é uma das coisas que eu acredito muito isso, e que eu tenho falado muito, que é uma... E assim, pior do que isso, por que eu falo que é só preencher o ego, o Lattes cheio? É porque ninguém lê os artigos do Lattes. É 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? Salvo exceções, 1 ou 2 artigos. E aí isso vai te levar para onde? Para lugar nenhum. Ah, então, é só para alimentar o teu ego e dizer, olha, eu tenho, meu Lattes é o melhor, eu tenho produtividade CNPq ganhando uma bolsa de R$2.000, sabendo que todo esse conhecimento de vocês podem virar muitas coisas, muitas coisas. Muito bem. Olha só, pessoal, então aqui, já que eu falei a minha opinião aqui, tá? Ele criou a inteligência artificial na educação, ele fez aqui um resumo, tá? Eu não vou verificar, criou o abstract, criou toda a introdução, já fiz tudo aqui, ó, citou referências aqui também, ó. Tá? Fez a citação de referências, e vamos lá, ó, ele está escrevendo ainda, tá? Deixa ele continuar escrevendo. Quando ele termina as referências, ele coloca os links, tá, pessoal? Então, por isso que não apareceu os links ainda, tá? Carla Brito perguntou, Sinapses Literárias é um GPT? Sim, é um GPT exclusivo do nosso programa de formação, tá? Onde ele dá todo o passo a passo para você criar o teu livro. Ele, inclusive, para tirar o teu conhecimento e criar um livro, e, inclusive, ele faz todo o blueprint do livro. O que é um blueprint? Blueprint é o esqueleto do livro. Ele te diz os capítulos, o objetivo de cada capítulo e aonde você tem que levar o leitor. Qual é o sentimento do leitor naquele livro, tá? Essa forma de criar com 5.1 pensamento profundo é a mesma função do Grok, que ele traz as referências? Sim, Osielma, é a mesma função. E vocês estão percebendo que o GPT ele está trazendo tudo para ele? E ele está ficando muito melhor? Por exemplo, depois, eu estava usando o Grok acoplado, agora eu já não estou mais usando o Grok, é só aqui. E eu fiz um teste, eu joguei a mesma coisa lá no Grok e o GPT está melhor. Tá? A Sandrine colocou, chocada com tudo que evoluiu. Exato. Pessoal, isso aqui é só a última atualização que nós temos. Tá? É só a última atualização. Ele está ainda escrevendo aqui. Ó, ele demora, tá? Ele não é uma coisa que ele vai te dar rapidão. Ele demora porque ele vai pensando mais, ele vai buscando mais, ele vai pesquisando mais. Eu quero que vocês façam uma reflexão aqui, pessoal. A IA já está fazendo isso. Tá? Nós somos corresponsáveis por tudo que ela produz. O princípio número 1, verificar tudo que a IA produz. Eu jamais vou fazer qualquer coisa com um texto desse sem colocar minha autoria ali dentro, que eu acredito, as coisas que eu acredito, tá? Quem está me acompanhando no LinkedIn, eu estou postando muitos textos com algumas verdades cruéis lá no LinkedIn, eu até brinco, né? Com algumas verdades cruéis. E todos os textos que eu estou colocando lá, todos eles têm a minha opinião, mas quem faz é a IA. Eu não faço, demora muito tempo, gente. Então, assim, eu não gasto esse tempo, só que todos eles têm, é a minha opinião que está lá, tá? Deixa eu até compartilhar um aqui com vocês, deixa eu colocar aqui, enquanto ele vai produzindo lá.
que são as coisas que eu acredito, tá? Esse aqui, inclusive, gerou alguns comentários, tá? Sobre as universidades que estão sangrando e as empresas estão construindo os botes salva-vidas, tá? Eu coloquei esse texto, mas eu escrevi esse texto junto com a IA, obviamente, mas é a minha opinião que está ali. São as coisas, é o que eu acredito, que eu estou vivenciando. Tá? Então, não é a IA que inventou esse texto. Não, ela só fez aquele texto porque eu dei um comando de inteligência artificial. E não só isso. Eu tenho um agente que faz texto no padrão LinkedIn, que todos os nossos cientistas, inclusive, têm acesso. Porque no LinkedIn não é como escrever um texto normal ou um texto científico, tá? E nesse texto aqui eu faço uma grande discussão, né? Que a universidade está sangrando, literalmente, que a inteligência artificial meio que está, entre aspas, assombrando tudo isso e estão criando fantasminhas, né? Porque ninguém domina a inteligência artificial da forma que deveria. Então, essa imagem, ela reflete muito bem o que eu acredito hoje, tá? E aí, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma grande quantidade de empresas que estão construindo as suas próprias universidades corporativas, por exemplo, tá? Olha aqui, então, nosso artigo aqui, eu vou colocar entre aspas, tá? Foi criado, imaginem que os alunos de vocês podem estar fazendo isso. Ele citou as referências no padrão ABNT e aqui eu tenho o link, tá? Então, ele traz o link, e olha só, é o link de um artigo citado no dia 17 de outubro de 2022, tá? Vou voltar aqui, vou pegar esse outro artigo aqui, tá? Que fala sobre lei de proteção de dados, e aqui ele está falando, então, sobre a questão da proteção de dados no Brasil, tá? Deixa eu pegar outro aqui, ó, texto da Unesco, a mesma coisa, eu clico aqui, ele vai direto para o texto da Unesco, recomendações sobre a questão do uso ético de IA. Deixa eu pegar outro aqui, ó, esse aqui é um do ResearchGate. Tá aqui o texto, eu posso acessar o texto. Aqui, ó, um outro artigo, tá? Do mesmo jornal europeu. Ó, aqui tem até uns do Cielo, ó. Aqui sobre a questão da LGPD. Aqui é um outro documento que é da Unesco, tá? Um guia. Deixa eu pegar mais aqui, deixa eu ir descendo. Esse outro aqui, tá? É um livro que dá para buscar informações. É esse aqui. Recomendações também da Unesco. Ah, e ele cita tudo aqui embaixo com os devidos links, ó. Tudo com link. Tá? Tudo com os links. Ele não fazia isso antes, tá? Não fazia. E ele me fez umas perguntas aqui, ó. Em termos de extensão, o Congresso tem limite de páginas que precisamos observar? Ele ainda me disse para mim ver, porque eu não tinha colocado essas informações, tá? Então, veja que ele agora cita todos os links, ele faz todas as citações. Antes, ele não fazia isso, tá? A Gislaine perguntou se eu cito que eu usei IA para construção do LinkedIn. No LinkedIn não, tá? Porque eu já uso imagem, é tudo de IA, então eu não cito lá, porque também ele não tem uma formalidade, tá? Agora, quando eu vou publicar qualquer artigo que seja científico, tá? E também no meu livro, por exemplo, existe uma nota que a gente põe no final, que o artigo foi feito com o uso de inteligência artificial. Tá? Ou o livro, por exemplo, foi feito com o apoio da inteligência artificial. Mas no LinkedIn, não. Tá? Assim como
no Insta, nesses outros canais eu não coloco. Agora, quando tem formalidade, tá? Aí é obrigatório. Até porque, pessoal, como o meu tema é inteligência artificial, acaba que as pessoas que acessam o meu LinkedIn, que olham para o texto do LinkedIn, para a figura, vê que é por IA. E assim, pessoal, eu também vou falar outra coisa para vocês, tá? Hoje, mais de 50% de todo o conteúdo produzido na internet já é feito por LinkedIn, por inteligência artificial, tá? Se vocês olharem 10 textos no LinkedIn hoje, podem ter certeza que no mínimo 8 foi feito por IA. Ninguém mais fica horas ali escrevendo texto, tá? O pessoal não faz mais isso, tá? Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês essa nova atualização que nós temos aqui no ChatGPT. É uma atualização nova, tá? E que realmente está fenomenal. Nós temos também o navegador, que é o Atlas, mas que ele está só disponível para Mac, tá? E realmente ele está muito ruim, eu não estou usando, eu até desinstalei já, porque realmente ele é bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Muito bem, pessoal. Feito, então, aqui, demonstrei a atualização para vocês, mostrei que existe essa possibilidade. O que eu quero que vocês façam a reflexão de duas coisas importantes aqui, tá? Duas coisas importantes. Primeiro, vocês precisam estar atualizados sobre o uso da inteligência artificial. Segundo, vocês precisam dar bons prompts de inteligência artificial. Aqueles artigos ali só foram criados porque tinha uma estrutura de prompt, lógica de prompt, porque se vocês forem dar prompts intuitivos, não vai criar aquilo ali, da forma como vocês viram criando. Tá? E terceiro, os alunos de vocês já estão usando isso para fazer todos os trabalhos. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que virar a caixinha e vocês começarem a pensar em como vocês vão avaliar esses trabalhos. Como que um professor pode avaliar um trabalho feito por inteligência artificial? E isso é o que eu quero que vocês mudem, pessoal. Agora, época de TCC. Tá? Imaginem que todos os TCCs dos alunos de vocês foram feitos por IA. Eu duvido, eu coloco a minha mão no fogo, se tem um aluno que fez da cabeça inteirinho, assim, ó, tipo assim, que não usou a IA do Google, que não usou a IA do PubMed, que agora tem também, do Scholar. Eu, assim, ó, eu coloco as minhas duas mãos no fogo, tá? Só que o que acontece? Eu tenho certeza que a grande maioria de quem está avaliando esses trabalhos, tá? A grande maioria de quem está avaliando esses trabalhos está avaliando do mesmo jeito que avaliou ano passado. Exatamente do mesmo jeito. E aí a gente tem um problema gigantesco. Gigantesco, tá? Gigantesco. Então, essa é uma consciência que eu quero que vocês tomem, tá? A Osielma pergunta, deixa eu ver aqui. A Sandrine colocou várias revistas, já pedem para indicar qual IA, em que parte, sim. E se utilizou inteligência artificial, especialmente na metodologia e na parte da análise de dados, tem que detalhar como que usou, quais os prompts que usou, se foi uma IA que vai por prompt, tá? E as licenças, aí tem que ser tudo pago, tá? E, infelizmente, IA não tem como pegar cracker, né? Como a gente fazia antigamente com SPSS, Prisma, etc. Tá? Eles pedem as licenças também, a conta paga, tá? Por quê? Isso é segurança de dados. A conta paga, pela conta paga, você tem mais segurança de dados, tá? Especialmente. A Alziama perguntou, Beatriz, quando a gente cria um artigo de TCC com auxílio de IA, preciso colocar no trabalho? Sim, sem dúvida, porque ele requer uma formalidade, tá? Não só isso, Alziama, que bom que você escreveu. Aqui é uma outra discussão que eu sempre falo, e é um dos próximos textos que eu vou publicar no LinkedIn, inclusive, tá? Sobre essa questão de que a gente precisa mudar o manual dos TCCs, dos trabalhos da universidade, dizendo que o aluno pode usar e como que ele deve usar a inteligência artificial. Que aí você começa a ter um certo controle também pela forma que esse aluno vai utilizar. E dizer para o aluno que, obrigatoriamente, ele tem que colocar se ele usou ou não inteligência artificial.
tá? Cristiano perguntou, nem quando não tinha IA não era só a cabeça. Exatamente, Cristiano, exatamente. É perfeita a sua colocação, perfeita mesmo, Cristiano. Tá? Então, pessoal, nós temos essas condições que eu quero que vocês gerem muita consciência sobre isso, tá? Eu quero... Lizy, você colocou o teu link do teu WhatsApp aqui? Pode colocar aqui, quem quiser... Já vou colocar. Coloca aqui, quem quiser fazer o diagnóstico com a Lizy, façam, gente. Façam que vocês vão se surpreender, tá? A Viviane, você tem alguma referência de manual de TCC que já tem essa orientação? Preciso atualizar os manuais da instituição de ensino que eu trabalho, tá? Viviane, eu não tenho nenhuma referência, tá? Por quê? Porque nenhuma instituição está fazendo isso, pelo menos das que eu sei do manual do TCC, tá? Eu trabalho com algumas, a Unifeb, porque ninguém deu tempo de fazer manual. O pessoal vai começar a fazer manual para o ano que vem. A Unifeb, que é a universidade que tem aqui em Brusque, no estado de Santa Catarina, eles fizeram tipo um adendo, sabe? Aí eles colocaram, como a gente está com um programa de formação de inteligência artificial dos professores lá, vai fechar agora 3 meses que a gente tem esse programa lá dentro, eles colocaram um adendo dizendo que se o aluno usou, ele tem que citar onde que ele usou, como que ele usou, tá? Basicamente, eu vou se levar para essas normativas. O que tem é, por exemplo, a Universidade do Estado do Ceará, que publicou uma norma técnica dizendo que os trabalhos têm que passar por verificador de plágio, porque aí a gente tem um problema de plágio significativo, tá? Antes de ir para uma defesa. Isso também tem que se tornar obrigatório. Plágio agora tem que ser levado a sério, gente. A gente não tem que fingir sobre o plágio, tá? Muito bem. Ó, o Cristiano colocou, Bea, como nós professores vamos conferir e analisar se os conteúdos citados de A são válidos, colocar um a um e pesquisar? Cristiano, aí que entra uma questão bem importante, tá? Vocês viram que eu usei o método de busca ali, né? E eu falei para vocês, lembrando que eu estou fazendo testes com vocês, tá? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes aqui, quando a gente vai falar dessa questão da escrita, tá? Especialmente a escrita científica. Primeiro, tá? Por quê? O Cristiano é o conhecedor daquele conteúdo. Segundo, tem que ter busca de dados, você tem que buscar esses dados. A IA, nesse caso, ela é um apoio. E ela pode te trazer referências que você nem imaginou que teria. Como, por exemplo, uma que eu achei para o meu livro, que assim, pessoal, é sensacional a referência que eu achei. Muito bom, aqui eu não tinha acesso a ela e quem me trouxe foi a IA, eu fui ler porque eu fui verificar. Não esqueçam, pessoal, que o primeiro princípio da IA é verificar. Isso não significa, Cristiano, que você vai precisar ler um artigo inteiro. Eu, no caso desse, eu acabei lendo ele porque o artigo era muito bom mesmo. Já na introdução eu vi que, nossa, era um espetáculo. Mas ninguém lê os artigos inteiros, gente. Então, você vai indo nos pontos que você tem necessidade, né? Lembrando também, pessoal, que a gente está falando de um processo de cocriação. Então, vocês cocriam com a IA. Então, sim, vai ter que verificar, vai ter que analisar se aquilo cabe, se não cabe. A IA, ela vai te dar apoio e vai te mostrar referências que talvez você não imagina. Mas nós temos também outras ferramentas que vão buscar artigos científicos para a gente. Tá? Como, por exemplo, Elicite, SciSpace, ResearchRabbit, Connect Papers e vários outros que a gente tem que vão buscar referências, tá? O PubMed, se eu não me engano, o PubMed é uma outra. Eu vou até... alguma dessas plataformas lançou uma IA interna já, que vai fazendo a varredura de artigos. Vejo que até elas estão trazendo isso, tá? Para vocês verem o quanto isso é impactante. Mas tem que verificar se os conteúdos são válidos, obviamente, Cristiano. Pessoal, muito bem, estamos indo para o fim da nossa aula. Eu quero aproveitar, pessoal, e dizer para vocês que nós estamos com 2 vagas para o nosso programa de formação abertas, tá? Somente 2, a gente não vai ter mais entrada de ninguém até o ano que vem, tá? Devido ao time que nós estamos, tá? Somente 2 com os valores desse ano, tá? Então, para quem quiser fazer parte do nosso programa de formação, precisa preencher
quem quiser fazer parte, para participar do nosso processo seletivo, tem que preencher esse link que eu coloquei aqui agora, tá? O nosso programa de formação em inteligência artificial são 10 meses que vocês ficam conosco, tá? E vocês recebem certificado validado pelo MEC, tá? Emitido pela Faculdade Hub. Então, vocês conseguem utilizar ele também como para progressão de carreira, tudo isso, tá? Então, vocês conseguem, além dos 10 meses, vocês têm acesso a todos os nossos agentes, são mais de 15. Tem o desafio do livro, que vocês conseguem participar para escrever os livros de vocês, que inclusive pode ser baseado nos conteúdos que vocês já têm, nos livros que vocês já têm, tá? Então, é uma grande oportunidade para vocês. Além disso, vocês vão conseguir participar do CIAP, que é o Congresso de Inteligência Artificial aplicada a Congresso de Inteligência Artificial para Profissionais de Educação, que vai acontecer em setembro, tá? Liz, eu já passo a palavra. A Simone perguntou, pode repetir as ferramentas de busca além do Research Rabbit? Elicite, escreve assim, ó. Elicite. Tem também o Perplexity, não dá para colocar, que ele não pode ser considerado de busca especificamente, mas ele ajuda, tá? Vou até colocar aqui. Esses são os principais, tá, pessoal? SciSpace, Perplexity e Elicite são os que eu mais gosto, tá? Lizzy, pode falar. Bia, só complementando a questão do formulário, né, que é uma questão bem importante, que todos preencham todas as perguntas, assim, de uma forma bem sincera também, porque é uma forma que a gente avalia se faz sentido para o momento de vocês estarem também no programa. Então, é muito, muito, muito importante que preencha todas as informações do formulário. Seria isso. Perfeito, obrigada, Liz, isso mesmo. A Osielma perguntou, Beatriz, quais são as condutas que devem ser evitadas para não ser considerado plágio no trabalho acadêmico? Pessoal, aqui eu reforço uma coisa que eu tenho falado muito para vocês, tá? Plágio é quando a gente cita, é quando a gente descreve o conteúdo sem citar o autor. Tá? Isso é plágio, tá? Escrita com IA é uma coisa, agora, eu cometer plágio é outra, tá? Não ser considerado plágio é ter referência em tudo, tá? No caso de um trabalho acadêmico, é você ter referência, ter citação em tudo, a não ser naquelas condições que realmente é você que está descrevendo, tá? Então, e assim, a obrigação é passar o trabalho sempre, tá? Num verificador de plágio, tá? Então, isso tem que ter bastante clareza, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. No LinkedIn, os textos que eu estou postando. Por que a maioria deles não tem nenhuma referência? Porque é a minha opinião, é o que eu acho, é o que eu estou falando. Quando eu tenho dados, normalmente eu cito referências, tá? Agora, quando eu vou escrever um artigo, normalmente aquilo é baseado no que já está escrito, tá? No que a gente já tem descrito, tá? Então, isso é plágio, tá? E se você não citar o autor, tá? A Gislaine perguntou sobre o Claude. O Claude não é um buscador, tá? O Claude, ele escreve, tá? O Claude, ele é bom para escrever. Por quê? Porque ele já é treinado em português. Só que agora o GPT está melhor, tá? Inclusive, eu estava usando o Claude, parei de usar o Claude, só estou usando o GPT, porque o GPT melhorou nesse nível na versão 5.1. A Gislaine colocou consensos. Consensos é uma ferramenta também que pode ser usada, tá? Que bom que você lembrou, Gislaine. Mas eu uso o consensus, ele é tido como uma ferramenta de opinião científica, tá? Então, ele é muito para uma busca básica, tá? Então, sim, ele é uma boa possibilidade. O Claude não é de busca, o Claude é da escrita, tá? O Sérgio colocou, Bia, segundo consta o GPT e outras IAs, coloca um código oculto no texto, confere. Tem que passar o texto e um clean paste antes de colar? Não precisa, tá, Sérgio? Assim, o pessoal fala muito dos códigos ocultos, né, pessoal? É que, assim, quando você faz um texto por IA, você consegue identificar que esse texto é por IA. Se tiver...
o problema, na minha opinião, tá? O problema não é se foi feito por IA. O problema é se foi plágio, tá? Não faz sentido nenhum passar por nenhuma outra ferramenta. Eu acho isso a maior baboseira do mundo, tá? Dá mais trabalho. O que eu tenho clareza para mim? Essa questão do plágio, tá? Usar IA tem que ser utilizado, tá? E aí eu jogaria uma outra pergunta. Qual seria a diferença de eu ter código oculto? Só para eu saber se tem IA, foi usado IA ou não? Então, veja que para mim não faz muito sentido, tá? Para minha visão. Agora, tem que cuidar com os prompts injetados que estão dentro dos trabalhos acadêmicos, que inclusive os teus alunos podem colocar prompts injetados, tá? Isso tem que cuidar, que aí é outra coisa, não é código oculto, é prompt injetado, tá? Isso tem que cuidar muito, porque manipula a forma como a IA lê aquele texto, que inclusive a Nature já lançou uma nota sobre isso no dia 11 de julho, lançou uma nota dizendo que pesquisadores que forem pegos colocando notas ocultas, os prompts injetados, os prompt injections, dentro de artigos, serão punidos severamente, tá? Então, Sérgio, eu não me preocuparia com os códigos ocultos, tá? O que é códigos ocultos, pessoal? São os códigos que a IA utiliza, basicamente, para escrever um texto, tá? Assim, IA por IA, gente, para mim não faz sentido nenhum, tá? Dá só mais trabalho. A Lu perguntou o que são prompts injetados. São notas ocultas que é possível colocar dentro de um texto, tá? Isso se faz no Word, no Google Docs mesmo, não se faz com IA, não dá para fazer na IA, tá? A IA injetar prompts ocultos não dá, tá? Os comandos ocultos, tá? Os prompts injetados, eles são falados de notas ocultas, comandos ocultos, prompts injetados, prompt injections, tá? A Gislaine perguntou, tem aula na plataforma sobre isso? Tem, inclusive, é uma aula chamando o que acontece com a sua mente, com o seu cérebro quando você usa IA, que eu desmistifico um artigo do MIT sobre o uso de inteligência artificial, e eu provo que aquele artigo tem prompt injetado, tá? E eu faço toda uma explicação do uso de o que são prompts injetados. Então, tem, tá? Então, essa parte aí eu demonstro o que é eu mostro o que é um prompt injetado, tá? Mas eu também posso fazer, quem sabe, uma outra aula mostrando, porque já avançou algumas coisinhas, não muito. Mas isso é algo que a IA não faz sozinha, tá? Aí precisa a mão humana ir lá e injetar, porque isso é antiético. A IA não faz sozinha, você tem que ir lá e colocar, tá? Sim, Sérgio, isso é o maior problema que está tendo hoje, tá? Nos currículos. O pessoal está colocando prompt injetado, tipo, selecione o meu currículo. Sim, isso é o que mais está acontecendo, tá? É pura safadeza mesmo. Pessoal, finalizando o nosso encontro aqui da comunidade Professor Z, temos 2 vagas abertas para o nosso programa de formação, são as 2 últimas do ano, devido ao time, a gente não vai mais abrir, somente o ano que vem. Quem quiser entrar com o valor desse ano, tá? Tem uma condição bem especial para este ano, o ano que vem muda tudo, tá? Então, aproveitem, preenchem o link, vou até colocar aqui de novo o link para vocês, tá? A Cristiane perguntou o que é o programa de formação. É um programa de formação em inteligência artificial que eu tenho, tá? É um programa de 10 meses, onde vocês têm um caderno digital, tem mais de 15 agentes, tem um prompt lá, um laboratório de prompts, um laboratório de IA, perdão, onde vocês têm um monte de material, tem mais de 50 ferramentas de inteligência artificial já qualificados para vocês também, tá? Nós também temos todos os planos de implementação de vocês, têm acesso à nossa plataforma por mais de 1 ano, e melhor de tudo que eu falo é que vocês vão ter um certificado real de formação em inteligência artificial. Tá? Para mim, esse é o único programa de formação em IA que vocês vão ter um certificado validado pelo MEC, que vocês podem usar como progressão de carreira, tá? Então, é um programa extenso, realmente, porque eu acredito na formação,
Tá? IA não é mini curso, não é cursinho. IA é formação, gente, porque vocês estão vendo que atualiza o tempo todo. Tá? Lembrando, 2 vagas, quem quiser fazer parte, faz o processo seletivo, preenche o nosso formulário, que a gente faz o processo seletivo para ver se vocês estão no time para entrar, porque também não é qualquer profissional que entra, tem que ter já, tem umas características básicas que a gente exige para que vocês tenham maior produtividade dentro do nosso programa. Aviso de utilidade pública agora, tá? Segunda-feira que vem não haverá aula aqui na nossa comunidade, tá? Mas as demais segundas, sim, até o Natal, tá? Então, na próxima segunda não haverá aula aqui, justamente porque eu vou pegar uma semana de folga depois desse ano, tá? Então, talvez eu consiga ver com algum aluno nosso para ser algum aluno consiga dar essa aula. Eu vou tentar, tive essa ideia agora, tá? Vou tentar, aí algum aluno vem e traz, algum cientista de IA se disponibiliza e traz aqui o conteúdo para vocês, combinado? Pessoal, desejo sorte e sucesso para vocês. Nos vemos aqui. Até mais. Tchau, tchau.